O Hospital Santa Augusta nunca foi o lugar mais acolhedor. Suas paredes desgastadas, os corredores ecoando passos solitários e o cheiro pungente de desinfetante que parecia nunca desaparecer formavam um ambiente sombrio, onde a morte e a vida se entrelaçavam em silêncio. Davi Moura, técnico de enfermagem de 29 anos, já se acostumara com a rotina repetitiva que, para muitos, era insuportável, mas que, para ele, era apenas mais uma parte do trabalho. Não que ele gostasse do que fazia, mas era o que restara após perder a irmã em um acidente de carro anos atrás. O hospital era, de alguma forma, uma maneira de se redimir. De alguma forma, ainda posso salvar alguém, pensava todas as manhãs, enquanto se preparava para mais um turno interminável. Naquela noite, no entanto, algo estava diferente. Quando Davi entrou no prédio para mais um plantão, o ar parecia mais denso e o silêncio, nas alas, menos natural. A recepcionista o cumprimentou com um olhar vago, como se o tivesse visto pela primeira vez, e entregou-lhe a escala de trabalho da noite. Vai ser na UTI 66, ela disse, como se fosse algo totalmente normal. Ele franziu a testa. Nunca ouvira falar da UTI 66. Aparentemente era uma ala desativada, mas conforme olhou o papel, viu que estava alocado lá. A ala estava fora de operação há meses, mas por algum motivo, ele seria o responsável por ela naquela noite. Eu me preocupo mais com você do que com qualquer outro técnico, disse o chefe, um enfermeiro de meia-idade com um sorriso cansado, enquanto Davi se dirigia à ala que nunca ouvira falar antes. O tom de advertência em sua voz ficou com ele, mas a curiosidade falou mais alto. A porta de ferro da UTI 66 estava fechada, e a luz fraca que emanava do interior parecia vacilante, como se estivesse em um estado permanente de falha. Davi respirou fundo e, com um gesto mecânico, girou a maçaneta. A porta se abriu com um som baixo, quase imperceptível. O que ele encontrou do outro lado o fez hesitar. O lugar parecia abandonado, mas os monitores estavam ligados, os equipamentos funcionando, e os monitores de sinais vitais piscando em uma sincronia inquietante. Com a pele arrepiada, Davi entrou. O ambiente estava em uma calma desconcertante, como se a ala estivesse aguardando algo ou alguém. O ar pesado e o silêncio quebrado apenas pelos bips dos monitores criavam um clima tenso. Ele percebeu que os pacientes que estavam ali eram poucos, mas todos pareciam estranhamente imóveis, como se estivessem em um sono profundo demais. No entanto, o mais perturbador era a ficha de um dos pacientes, cujo nome, Miguel Moura, fez com que seu coração saltasse na garganta. Não podia ser. Era o nome de seu próprio pai, que morrera há anos. Mas ali estava, registrado, com uma data recente. O susto foi imediato, mas Davi tentou se acalmar. Coincidência, murmurou para si mesmo. É só uma coincidência. Você está bem? Perguntou uma voz atrás de Davi. Ele virou-se rapidamente, quase tropeçando no próprio pé. Um homem idoso estava ali, com a roupa de enfermeiro, mas seu rosto não era familiar. Eu não vi você antes, disse Davi confuso. O homem sorriu, um sorriso vazio. Eu sou o enfermeiro aqui. Sempre estive aqui. Sem mais explicações, ele se afastou lentamente, deixando Davi sem saber se tinha ouvido corretamente. Mas antes que pudesse questionar mais, o homem já estava desaparecendo pelos corredores escuros da ala. O olhar de Davi seguiu-o, e algo em sua mente o fez sentir que havia mais ali do que uma simples ala de hospital. Algo não estava certo. Se você está começando a se perguntar o que está acontecendo na UTI 66, deixe um comentário com suas teorias. E não se esqueça de curtir esse vídeo para acompanhar o desenrolar dessa história arrepiante. O que será que Davi vai descobrir? Davi não conseguia parar de pensar no que vira. Seu corpo, normalmente acostumado a ambientes tão pesados quanto a UTI, estava tenso, quase vibrando de uma energia que ele não conseguia explicar. Algo estava errado, e ele sabia disso. Miguel Moura, seu pai, ali naquele lugar, ele tentava racionalizar, dizendo a si mesmo que poderia ser uma coincidência, um erro de registro, mas uma sensação crescente de desconfiança o impelia a investigar mais. Caminhou pelos corredores ainda inquieto, e sua mente se distraiu momentaneamente com os monitores de pacientes ao redor. Todos estavam conectados, monitorados,
mas estranhamente sem vida, como se estivessem em coma, mas muito mais profundos do que qualquer coma que ele já tivesse visto. Enquanto se aproximava de uma das camas, Davi teve a impressão de que o paciente ali estava olhando para ele. Seus olhos, de um verde desbotado, estavam fixos em Davi, mas sem expressão. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e seu instinto lhe dizia para virar as costas e sair dali, mas ele não conseguiu. O olhar vazio daquele paciente parecia prender sua atenção, como se fosse uma chamada silenciosa, um grito mudo de socorro. "O que aconteceu com você?" Davi sussurrou para o homem, mas ele não respondeu. A voz de seu chefe ecoou em sua mente, ainda com aquele tom de alerta. "Não fique muito tempo lá. O lugar tem histórias." Foi então que, ao observar mais de perto, ele notou algo ainda mais perturbador. Os aparelhos ao redor da cama estavam com os indicadores de sinal vitais, desconectados, mas a tela estava mostrando dados perfeitamente normais. O monitor mostrava sinais vitais como se o paciente estivesse saudável, quando na verdade ele estava em um estado claramente irreconhecível. Davi, em um impulso, começou a apertar os botões e mover os fios dos equipamentos, tentando obter algum tipo de resposta. Nesse momento o paciente piscou lentamente, antes de um suspiro profundo escapar de seus lábios secos. "Você está acordado?" Davi perguntou, sua voz embargada pela apreensão. Não havia mais ninguém ali para ajudar, e algo no fundo de sua mente dizia que ele não deveria continuar a mexer naquele paciente. Mas sua curiosidade, aquela chama incontrolável, o fez perguntar mais uma vez: "Você me conhece?" Quando a resposta finalmente veio, não foi de forma verbal. O paciente se virou lentamente, como se fosse feito de algum tipo de substância pegajosa. Suas mãos tremiam, e ele apontou diretamente para a porta da ala. Não houve palavras, mas o gesto foi claro. Era um pedido de ajuda, um pedido que não poderia ser ignorado. Davi, com o coração acelerado, correu em direção à porta que o paciente indicara. A luz fraca da ala oscilava, e o corredor parecia se estender de maneira estranha à sua frente. O som dos monitores continuava a ecoar, uma melodia perturbadora que parecia se intensificar à medida que ele avançava. Quando chegou ao fim do corredor, encontrou outra porta, uma porta que não estava marcada em nenhum lugar, nem nas plantas do hospital, nem nas escalas. Ela estava ali, mas parecia diferente. Um tipo de névoa espessa cobria a entrada, tornando o ar mais denso e o ambiente ainda mais pesado. Hesitante, Davi colocou a mão na maçaneta e a girou lentamente. Um estalo alto soou, quebrando o silêncio, como se a própria estrutura do hospital estivesse alertando-o para o que ele estava prestes a descobrir. Ao abrir a porta, ele foi recebido por uma visão que jamais imaginara. À sua frente, uma grande sala estava montada como se fosse uma espécie de laboratório, mas com equipamentos que pareciam fora de lugar, antigos demais para estarem ali. E no centro, uma figura conhecida estava deitada sobre uma mesa, coberta por lençóis. Davi quase não acreditou no que estava vendo. Era seu pai, Miguel Moura, mais jovem, mais saudável, mas inconfundivelmente ele. Seus olhos se arregalaram, mas antes que pudesse reagir, ele ouviu uma risada baixa, quase inaudível, vinda de uma sombra, atrás de uma máquina. "Você acha que pode sair daqui ileso?" Uma voz disse, grave e ríspida, enquanto a sombra tomava forma. Davi se virou bruscamente, seu corpo em alerta total, e a figura diante dele não era humana, ou, ao menos, não parecia ser. Era algo com olhos que refletiam um tom vermelho insano, e uma pele pálida que não parecia ser de carne viva. O cheiro de ferro no ar se intensificou. "O que você acha que está acontecendo com o pai de Davi? Deixe um comentário com sua teoria. E não vá embora. A história está só começando. Se inscreva e ative as notificações para não perder o que vem a seguir." A figura diante de Davi não era mais uma simples sombra. À medida que a luz fraca da sala iluminava seus contornos, ele pôde ver mais claramente o ser que se erguia diante dele. A criatura, com sua pele pálida e opaca, tinha uma expressão de puro desgosto, como se a presença de Davi fosse uma intrusão em um espaço que não lhe pertencia. "Você não deveria estar aqui." A voz ressoou novamente, e Davi sentiu uma onda de calafrios percorrer sua espinha, mas a curiosidade e o medo se misturaram em seu peito, criando uma força que o fez avançar.
Ele não podia simplesmente virar as costas e deixar seu pai ali, ou o que restava dele. Quem é você? Davi perguntou, sua voz tremendo, mas firme. A criatura inclinou a cabeça levemente, como se estivesse estudando-o. Eu sou... O que você não pode entender. Não é a hora de você saber, mas logo será. Respondeu a criatura, suas palavras carregadas de um tom enigmático e ameaçador. A tensão na sala aumentava a cada segundo. Davi não sabia se deveria fugir ou continuar. Mas uma coisa era certa. Ele estava mais perto da verdade do que jamais imaginara. Olhou para a mesa onde seu pai estava, inerte, a respiração quase imperceptível. O homem diante dele não parecia querer deixá-lo investigar mais, mas Davi não iria parar agora. Não há mais nada que você precise ver. A criatura continuou, avançando em direção a ele, seus movimentos rápidos e sinuosos. Mas antes que pudesse dar um passo, Davi se afastou, derrapando pelo chão polido da sala até se posicionar de frente para o ser. Não vou embora até entender o que aconteceu com meu pai. Por que ele está aqui? O que fizeram com ele? Gritou Davi, a raiva e a dor se misturando em suas palavras. A criatura sorriu, mas não era um sorriso de alívio. Era um sorriso cruel, como se estivesse se divertindo com a luta inútil do homem diante dele. Você ainda não compreendeu, não é? Disse a criatura, aproximando-se ainda mais. Davi recuou, sentindo seu peito apertar. Seu pai não está aqui como você imagina. Ele nunca esteve realmente vivo. As palavras da criatura pareciam ecoar na mente de Davi, se infiltrando em seus pensamentos como uma droga. Ele se sentiu fraco, perdido, tentando processar a enormidade do que estava ouvindo. Seu pai não estava vivo? Ele olhou para o corpo de Miguel ainda deitado na mesa e sentiu uma onda de incredulidade. Não podia ser. Você não entende. Eles foram trazidos para cá, para serem guardados, observados. O que você vê não é o que parece. A criatura sussurrou, e suas palavras se espalharam pelo ar pesado da sala. Eles estavam mortos, mas agora estão aqui, guardados, esperando. Davi ficou em choque, as peças começando a se encaixar lentamente. O hospital, a UTI 66, tudo começava a fazer sentido, mas a verdade era ainda mais assustadora do que ele imaginara. Você está dizendo que meu pai foi trazido de volta? Davi perguntou, sua voz baixa, quase inaudível. A criatura sorriu novamente e dessa vez o sorriso foi ainda mais aterrorizante. Sim, ele e todos os outros. Eles não são mortos, mas não são vivos também. E agora, você também está preso aqui. A última frase foi uma sentença, e antes que Davi pudesse reagir, uma sensação de vertigem o dominou. O ambiente ao seu redor começou a distorcer, como se estivesse sendo puxado para dentro de um abismo. O chão desapareceu, as paredes se tornaram sombras, e Davi sentiu como se estivesse sendo arrastado para um lugar muito distante. Ele tentou gritar, mas sua voz se perdeu no vazio. O hospital, a UTI 66, seu pai, tudo desapareceu em um mar de escuridão. Ele não sabia mais onde estava, se estava ainda dentro do hospital ou se sua mente havia se quebrado sob o peso da revelação. Tudo o que ele podia ouvir era um som de batimentos cardíacos, um eco distante, como se sua própria vida estivesse sendo consumida por algo maior. De repente ele se viu de volta à UTI 66. Mas algo estava diferente. O ambiente estava intacto, como se o que acontecera nos últimos minutos tivesse sido uma alucinação. Seu pai ainda estava lá, deitado na cama, mas o olhar em seus olhos, antes vazio, agora parecia mais claro, mais lúcido. E por um breve momento, Davi sentiu um arrepio de esperança. Seria isso um sinal de que ele estava recuperando o controle da situação? Ou seria a última ilusão antes de sua própria morte? Ele não sabia. Mas antes que pudesse responder a essa pergunta, a porta se abriu novamente, e uma voz familiar, fria e sem vida, ecoou pelo corredor. Você não deveria ter voltado, Davi. Era a voz de seu pai, e com ela, a confirmação final de que ele nunca sairia de lá. Se você está se perguntando o que realmente está acontecendo com Davi, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder a revelação final. Deixe também seu comentário sobre o que acha que vai acontecer agora. A história ainda tem muitos mistérios para revelar.